Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Laís e eu vou estar com vocês aqui no Matequim para a gente conversar sobre Química Geral. Então vamos lá para a nossa primeira aula. Bom pessoal, a nossa primeira aula ela vai ser sobre as propriedades da matéria. Então, o que é isso? O que é essa matéria? A matéria ela vai ser qualquer coisa que ocupa um espaço e que possui uma massa. Essa matéria ela pode apresentar característica heterogênea ou homogênea. Quando heterogênea, ou seja, quando apresentar uma composição não uniforme, essa matéria ela pode ser fisicamente separável em uma matéria homogênea. A matéria homogênea ela é composta por substâncias puras ou soluções, onde as soluções elas também podem ser fisicamente separáveis, obtendo-se assim substâncias puras. Já as substâncias puras, elas podem se apresentar na forma de compostos ou elementos. Os elementos, eles podem combinar-se quimicamente para formar os compostos, enquanto que os compostos, eles podem ser quimicamente separáveis, obtendo-se assim os elementos. Agora que a gente já sabe as diferentes formas em que a matéria pode se apresentar, nós precisamos saber também que a matéria ela pode apresentar propriedades físicas e químicas. Como propriedades físicas, nós temos ponto de fusão, densidade, solubilidade e todas essas outras listadas aqui. Já as propriedades químicas, elas vão descrever como que essa matéria pode reagir para então se transformar em uma outra substância. Por isso, são exemplos de propriedades químicas: inflamabilidade, oxidação, redução e reatividade. Essas propriedades elas ainda podem ser classificadas como intensivas, ou seja, quando elas não dependem da quantidade de amostra para ser analisada. Então, seriam exemplos de propriedades intensivas: ponto de fusão, ponto de ebulição e também a densidade, que seriam, então, características da matéria. Elas também podem ser classificadas como propriedades extensivas, ou seja, quando elas dependem da quantidade de amostra a ser analisada, como, por exemplo, a massa e o volume, ou seja, o espaço que essa matéria está ocupando. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre o que é a matéria e sobre algumas propriedades dessa matéria, eu separei aqui 2 pontos que eu acho que são importantes, porque são assuntos recorrentes nos vestibulares. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as transformações físicas das substâncias, que seriam as mudanças de fases, e também a densidade. Vamos primeiro começar, então, com a densidade. Como eu disse anteriormente, a densidade ela é uma propriedade intensiva, e ela é representada pela letra D, onde ela é o resultado da razão entre a massa de matéria e o volume ocupado por ela. Então, como uma propriedade intensiva, a densidade ela não vai depender da massa de matéria que a gente está analisando. Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo o elemento ouro. Então, nesse caso, como não importa a quantidade de matéria que a gente está analisando, se a gente estiver falando aí sobre uma barra de ouro, ou sobre uma pepita de ouro, ou um anel maciço de ouro, a densidade vai ser sempre a mesma, 19,3 gramas por centímetro cúbico. O mesmo vai acontecer, por exemplo, para a água. Se a gente estiver falando de um copo de água, ou uma bacia de água, ou uma piscina cheia de água, a densidade da água vai ser sempre a mesma. Ela não vai se alterar em função da massa, da quantidade que a gente está trabalhando, da quantidade de material que a gente está analisando, tá? O que acontece é que cada elemento tem a sua densidade específica, ou seja, a densidade do ouro vai ser uma, a densidade da água vai ser outra, a densidade do chumbo, por exemplo, vai ser outra. Todos os elementos têm uma densidade característica, mas ela não varia em função da massa que a gente está trabalhando. Então, vamos agora para o nosso segundo tópico, que seriam as transformações físicas da matéria. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças de fases, tratando-se de 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, e como ocorre a mudança entre um estado e o outro. A transformação física do estado sólido para o estado líquido, ela vai receber o nome de fusão. Do líquido para o gasoso, de vaporização.
do gasoso para o líquido de liquefação ou condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. A mudança do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, ela recebe o nome de sublimação. Então, aqui estão todos os nomes das mudanças de fases entre os três estados físicos que a gente está estudando: sólido, líquido e gasoso. A passagem do estado sólido para o gasoso, ela vai acontecer mediante o aumento de temperatura, enquanto que o inverso, ou seja, a passagem do estado gasoso para o sólido, ela vai acontecer mediante a diminuição de temperatura. Aqui nós temos, então, o gráfico de mudança do estado físico, do estado físico da matéria, onde nós podemos identificar, então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância pura. Então, se a gente usar a água como exemplo, nós sabemos que o ponto de fusão da água ela é a 0 graus. Então, para temperaturas menores que 0, por exemplo, menos 2, menos 5, menos 10, nós temos a água no estado sólido, que a gente chama de gelo. Quando a gente começa a aumentar essa temperatura, e a gente então passa do menos 5, por exemplo, e a gente atinge 0 graus Celsius, nós atingimos o ponto de fusão da água, onde o gelo ele vai começar a derreter. Nessa temperatura, nós temos água no estado sólido e líquido. No estado sólido é representado, então, pelos cubinhos de gelo. Até que todo esse gelo passe para o estado líquido, a temperatura do sistema ela não vai mudar, ela vai permanecer a 0 graus Celsius. Quando todo esse gelo derrete, nós temos, então, a água somente no estado líquido. E aí, se a gente continuar aquecendo o sistema, ou seja, se a gente continuar fornecendo energia para esse sistema, de modo que a gente aumente a temperatura, então a gente vai passar lá de 0, a gente vai aquecer, passa para 20, 30, 50, 70 e atingimos então 100 graus Celsius. 100 graus Celsius nós atingimos o ponto de ebulição da água. Nesse momento, nós teremos então a água no estado líquido e a gente vai começar a ter água no estado gasoso. E se novamente a gente quiser que toda essa água que está presente no estado líquido, ela passe para o estado de vapor, ou seja, ela passe para o estado gasoso, a gente pode continuar fornecendo energia para esse sistema, mas a temperatura dele não vai se alterar. A temperatura vai permanecer a 100 graus até que toda a água passe para o estado gasoso. E então, a gente chega a um ponto onde toda a água passou para o estado gasoso, não tendo mais a presença da água no estado líquido. Então, pessoal, sobre esse sistema, é importante a gente lembrar que, durante a mudança de fases, não há variação na temperatura. E também que os pontos de fusão e de ebulição, eles são independentes da massa, ou seja, o que vai variar é a quantidade de energia que a gente vai ter que fornecer para o sistema. Por exemplo, se a gente tiver 1 litro de água e a gente tiver em outro recipiente 10 litros de água e a gente está querendo aí atingir o ponto de ebulição, ou seja, 100 graus, o que vai variar é a quantidade de energia que a gente vai ter que fornecer para levar 1 litro de água até 100 graus e levar 10 litros de água até 100 graus. Ou seja, se a gente vai precisar de uma quantidade X de energia para que 1 litro de água atinja o ponto de ebulição, para 10 litros de água a gente vai precisar fornecer energia de X mais Y, porque a gente está tratando de uma quantidade maior. Porém, a temperatura do sistema para que a água entre em ebulição tem que ser sempre a mesma, ou seja, 100 graus Celsius. Então, novamente, se a gente está falando aí de um cubo de gelo, vários cubinhos de gelo, ou de um iceberg, o ponto de fusão da água, ele vai ser sempre o mesmo, nesse caso, 0 graus Celsius, tá? Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa primeira aula, então, de Química Geral, onde a gente conversou sobre as propriedades da matéria. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinta-feira com mais uma aula de Química.